Entendendo a Bíblia. As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus. Olá para você que acompanha a partir de agora o Entendendo a Bíblia aqui na RTM Brasil. Vou até ajeitar meu óculos, professor Itamir. Para ficar aqui, ó, tudo certinho, cabelo ajeitado, para que este programa em áudio e vídeo aconteça. Opa! Mas mais importante do que meu óculos estar ajeitado, meu cabelo também, é dizer primeiro que eu sou André Castilho. Certo. Acho que eu não tinha falado. É bom que você fale É quem bom é que eu você. diga meu nome. E, em segundo lugar, para este programa acontecer é fundamental que os ouvintes, que os espectadores, que todos aqueles enviem perguntas. Mandem perguntas para nós. Exato. Porque esse programa precisa de perguntas. É isso aí. Para respondê-las. Este, eu creio, produção, que é o último programa que nós estamos gravando sem a Renata Brujato, certo? Então a Renata Brujato volta de férias. Portanto, se você mandar sua pergunta agora, seja pelo comentário do YouTube, seja pelas redes sociais @RTM Brasil, seja pelo WhatsApp 11 974 181 456. Certo. Seja pelo nosso e-mail ouvinte@rtmbrasil.org.br. A partir do próximo programa é a Renata Brujato quem vai ler. A Renata vai estar aqui A Renata conosco. agora ela está sentada no meu lado direito. Muito bem. Mas então nós teremos esse privilégio de voltar até a Renata quando ela voltar de férias, mas hoje, ainda com ela de férias, vamos responder as perguntas. Exato. André e Itamir Neves, à sua disposição para receber a sua pergunta, para estarmos olhando para a Bíblia, veja só, Bíblia aberta nos dois lugares aqui, mostrando que nós queremos responder segundo a Bíblia. Por quê? Sim. Porque nós queremos entender a Bíblia. Afinal, o nome do programa é exatamente esse, Entendendo a Bíblia. Que coisa. Para que todos saibam, nós já estamos no programa quase 1100. Se você tem acompanhado, você sabe uma porção de coisas sobre a Bíblia. E você já sabe que a última pergunta desse programa é sobre o anticristo. Então, vamos lá. Se prepare aí. Se prepare, vai ser a pergunta 1100. É. Hein? Ainda bem que não foi a pergunta 666. Não, 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 666. por favor. Vamos lá. Vamos direitinho fazer essa aqui. pergunta direito aqui. Por que Deus manda seu povo enviar o bode expiatório para Azazel? Isso não era oferenda para demônios? É a pergunta que nós temos agora para responder. Muito bem. Aparentemente, isso poderia ser uma oferenda para demônios, mas na verdade não é. Na verdade, é uma coisa muito interessante que aparece lá no livro de Levítico, capítulo 16, versículo 20, versículo 10 e tal, porque, na verdade, o que acontecia? Acontecia um dia impressionante, um dia de jejum, né, em que havia o dia de perdão, que é o Yom Kippur. Ou o dia da expiação. Exatamente. O dia do perdão, o dia da expiação. É o capítulo 16 do livro de Levítico. E aí, uma das maneiras eram que tínhamos 2 bodes, e um chamado era bode emissário. Esse carregava o pecado do povo, vamos dizer assim, né, simbolicamente, e ele era lançado no precipício, esse bode. Esse Azazel seria esse bode. Outro seria... Nós temos uma variedade de interpretações com relação a essa palavrinha, que é uma palavra hebraica. Exato. Posso ler o texto? Sim. Ler o texto? Então, vamos lá. Pelo menos uma parte dele, né? Levítico 16, que ele vai dizer, olha, começa o versículo 1 e 2, né? Falando depois que morreram os 2 filhos de Arão, aí fala, ó, vou estabelecer aqui o dia da expiação. Isso. Então, ele fala para separar, versículo 3, separa um novilho como oferta pelo pecado e com um carneiro como holocausto. E aí tal. E aí, Arão sacrificará um novilho como ovelha por seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Depois, pegará os 2 bodes... Só um instante. Interessante que para o sacerdote, então... Isso.
Fazer o quê? Expiação pelo pecado? Ele precisava ele mesmo fazer expiação pelo seu pecado. E da sua família. Para que depois, então, ele pudesse se apresentar diante de Deus, representando o povo. Então, interessante isso, ele hein? pega o novilho. E aí depois Exato. ele pega os bodes. Isso. Animais diferentes. Então, começou com o novilho, um carneiro, um cordeiro. Isso. E aí bode. Uhum. Pegou os dois bodes e aí apresenta ao Senhor a entrada da mesa da tenda do encontro, Certo. ou tabernáculo. E lançará sortes quanto aos 2 bodes. Uhum. Aqui que vem a coisa. Isso. Um para o Senhor e Yahvé, Ok. o tetragrama, ou Hashem, né, o nome, o O eterno. nome, exato. E a outra para Azazel. Que seria esse bode expiatório. Aí que nós temos o princípio da confusão. O princípio da pergunta também, né? Tem também a pergunta. O Azazel, esse nome aparece na NVI 2011 Isso. e aparece em algumas outras traduções também. E este nome não aparece na Almeida Revista Atualizada, que é a versão, inclusive, o professor Tamir gosta de usar. Isso. Na Revista Atualizada, ele aparece já como bode emissário. Emissário, exatamente. E a NVI 2011, ela já traz uma nota de rodapé dizendo que você pode traduzir como Azazel ou como bode emissário. Uhum. E Azazel, ele aparece em Levítico 16:8, ele aparece em Levítico 16:10 e aparece em Levítico 16:26. Isso mesmo. Então, mesmo. no 8, ele aparece aqui, né, como vai lançar sorte, um para o Senhor e uma para Azazel. Aí, o bode para o Senhor, ele trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e sacrificará como oferta pelo pecado. Uhum. Então, um bode vai ser sacrificado como oferta pelo pecado. Mas Isso. o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel, ou como bode emissário, será apresentado vivo ao Senhor para fazer propiciação. E aí vem a coisa. E será enviado para Azazel no deserto, ou, a Almeida Revista Atualizada traduz, apresentar-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário. Uhum. E depois, no versículo 26, vai dizer: aquele que soltar o bode para Azazel lavará as suas roupas e se banhará com água e depois poderá entrar no acampamento. No versículo 26, na Almeida Revista Atualizada, aquele que tiver levado o bode, que era bode emissário, lavará os seus vestidos e banhará sua carne em água e depois entrará no arraial. Isso ele ficaria limpo com essa lavagem, né? Mas por quê? Porque ele levou esse bode emissário. Certo. Agora, esse bode emissário estava, entre aspas, né, carregando o pecado do povo. E esse bode seria jogado no precipício. Uma das interpretações, André, eu sei que você tem várias outras aí. Sim, mas uma pode das falar. interpretações desse Azazel seria o pico do Sinai, pico do Monte Sinai. É ali que, então, esse bode era jogado, era precipitado. Por quê? A ideia de que o pecado seria jogado fora. Isso. E aí, uma coisa simbólica muito bonita, que a gente pode ver no Novo Testamento. Com quem? Com o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo foi morto fora da cidade e lá ele carregou o nosso pecado. Olha que coisa linda. Ou seja, ele, para expiar o pecado, ele teve que sair da cidade. Exatamente, exatamente. Quer dizer, o pecado é jogado longe mesmo, longe. Porque, então, inclusive, agora, voltando para o Antigo Testamento, aquele que levava o bode emissário, ele tinha que se lavar depois para poder voltar para o acampamento. Porque ele tinha tido, entre aspas, tinha tido contato com o pecado. Sim. É muito interessante isso. Como Deus é santo e ali no Antigo Testamento, detalhes, né, André? Detalhes, ele orientava direitinho o povo para que houvesse o perdão. Sim. Nós temos um artigo muito bom, escrito pelo Wilibaldo Rupental Neto, Uhum. para a revista Ensaios Teológicos,
de junho de 2016. É o volume 2 dessa Certo. revista, traz esse artigo que fala sobre as interpretações de Azazel em Levítico Mas 16. revista do quê? De quem? Revista Teológica da Faculdade Batista Pioneira, uma Ah, parceira nossa. então, isso mesmo. Faculdade Ensaios Batista Pioneira. Lá do Exatamente. Sul, lá em Lá em Juí. Abraço para o Clayton Kuntz. É, nosso amigo. O Saião também, o professor Luiz Saião, Sim. o programa Rota 66 da Rádio Transmundial, tratou sobre este assunto Desse caso. no comentário de Levítico 16, ali no Rota Tranquilo. 66. Uhum. Então, eu não lembro se a gente tem uma pergunta sobre isso no Conversando com o Luiz Saião, mas no Rota 66, com certeza, eles falaram sobre isso. Então, você pode ouvir lá. Mas o Willibaldo Rupental Neto apresenta que, historicamente, há apenas 5 interpretações Olha só. sobre quem seria esse bode, sobre quem seria ou melhor, sobre o que seria Azazel. Isso. Então, uma interpretação é que é um local, que é o que o professor Tamir colocou. Então, o Monte Sinai. seria lá no... o pico do Monte Sinai Isso. ou algum local para onde o bode seria enviado. Então, o Exatamente. lugar e o nome do lugar seria Azazel. Isso. A outra Interpretação. e que é a que dá a entender quando você lê no original, é que seria um ser demoníaco. E essa interpretação é uma interpretação corrente na antiguidade judaica, em manuscritos judaicos, principalmente os manuscritos apócrifos, mais apocalípticos. Teria uma outra ideia de que Azazel seria uma referência ao próprio bode, que aí é a ideia desse bode emissário. Então, o bode, o nome do bode seria Azazel, e por causa do nome ali, talvez seria ele estaria se referindo ao próprio bode. Outra ideia é de que seria uma abstração. Seria um pronome abstrato. Então, é uma ideia, existe uma interpretação talmúdica até na Idade Média que fala sobre isso, e a ideia é que ele significaria o emissor, né? Aquele que faz expiação. Então é uma ideia ali meio figurada. Sim. E existem outros que acreditam que o bode, que Azazel faz referência ao próprio Deus. Isso. E aí teria uma identificação de que seria uma espécie de tipo de Cristo. Exatamente. Seriam essas interpretações. No artigo, no final, ele não vai chegar a uma conclusão, porque todas essas 5 interpretações possuem algumas coisas interessantes, mas também fraquezas. Sim. O fato é, qual o princípio que nós devemos extrair desse texto para aplicar na nossa vida a respeito das características desse bode, professor? Isso. Tamir? Não, a ideia sempre é essa. Então, o livro de Levítico é o livro em que nós temos toda a orientação de Deus para Moisés, que vai dar para a turma toda que saiu do Egito. Vamos lembrar isso aqui. É o pessoal que está saindo do Egito, depois de 430 anos ficando lá, num povo que era o quê? Um povo politeísta. Então, nós temos uma porção de leis aqui em Levítico para mostrar para o povo quem é o Deus que vai tirá-los do Egito, que já tirou-os do Egito. Muito bem. E aí, Moisés, então, nesse dia especial, Moisés está falando, olha, tem um dia no ano, que é o capítulo 16 de Levítico, que vai ser o dia do perdão, o dia da confissão de pecados, o dia em que o povo vai ficar limpo. Como? Através de um bode emissário, exatamente, jogando então os pecados lá para baixo com esse bode. Qual é o princípio que você falou, André? O princípio é isso daí. Nós temos que ter uma vida limpa. Para adorar a Deus, temos que ter uma vida limpa, correta, bonita, sem pecado. Agora, nós somos pecadores. E aí, o que a gente faz? Graças a Deus, aqueles que são salvos, já tivemos o perdão do Senhor Jesus. Mas constantemente nós pecamos e constantemente aquele que confessar o seu pecado diante dele, ele vai perdoar, porque ele é o nosso Deus de perdão. Então, essa é a bênção. Limpe a sua vida e tenha comunhão com Deus. E jogue o pecado para fora. Sim. Vamos à pergunta
do nosso querido ouvinte que quer saber o que significa o texto que diz que Jesus pregou aos antediluvianos, ou seja, aquelas pessoas que viveram antes do dilúvio. E significa que Jesus desceu ao inferno? Tem até o credo apostólico que vai dizer isso, né? Exatamente. Que Jesus, enquanto estava nos 3 dias da sua morte, ele desceu ao Hades. Hades, exatamente. Há uma tradição que diz que no Hades ele pegou a chave, tomou, libertou, e aí com isso ele se tornou vitorioso e pôde ressuscitar. Eu acho que essa tradição é um pouco... é muito interessante, mas não é a correta colocação da Bíblia. O que nós temos aqui é o texto que nós precisamos aprender, é 1 Pedro 3,19. E depois, se você quiser também, André, temos Judas. Certo. Né? Judas, não precisa dizer o capítulo, porque é só um só. Então é Judas, versículo 6. Versículo 6. Exatamente. A ideia toda é que o Senhor Jesus foi, né, e pregou a esses espíritos, mas não é pregar no sentido de que eles poderiam se converter, eles poderiam se arrepender. Não. O que acontece ali é que Jesus foi proclamar a sua vitória. Ele foi morto na cruz, mas ressuscitou. Então, ele vai simplesmente proclamar para esses pecadores que, de fato, ele é o Salvador. E, André, esse pessoal que viveu lá durante o tempo em que Noé estava construindo a arca, porque demorou, esse pessoal vamos dizer assim, castigado ou disciplinado. Por quê? Porque não creram naquilo que Deus tinha falado para Noé, que era para pregar, fazer o quê? Ter uma vida correta. Não, eles têm uma vida completamente ruim. E por isso é que Deus, então, faz o quê? Disciplina o povo, castiga o povo com um dilúvio que toda a terra foi inundada pela água. Somente Noé e a sua família, que era uma família, ou pelo menos Noé era um homem sério diante de Deus, é que teve a chance de escapar na arca. Eu estou vendo que você está com Judas aí. Não, eu estou com 1 Pedro. Então leia. 3,19. 3. Eu vou ler do 17 ao 22, para a gente pegar bem o contexto. Beleza. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas foi vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água, e isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Isso. Então, o que nós temos aqui é o seguinte, Pedro falando claramente que quem perdoa é o Senhor Jesus Cristo, mas ele é o vitorioso, e tanto é que ele vai até o Hades, né? Ele prega aos espíritos em prisões que estavam lá desde a época de Noé, e ele mostra a vitória dele. Eu sou vitorioso. E é pela fé que nós podemos ser salvos. Vocês não tiveram fé naquilo que Noé estava fazendo, começaram a criticar e tal, falando que ele estava meio pancada da cabeça. E aí agora tomaram essa disciplina violenta. Ficaram então o quê? Trancados no Hades, no lugar dos mortos. E o Senhor Jesus foi lá pregar, não para que houvesse arrependimento, mas para que eles soubessem que haveria um justo que carregaria o pecado do povo. Isso é muito importante, né? Existe muita discussão sobre esse texto,
se ele está falando de uma maneira literal, Jesus realmente desceu. Tem outro texto lá em Efésios 4, que também é bem conhecido, é o texto que o professor também gosta muito, porque fala sobre o ministério quíntuplo da igreja. Esse texto é muito lindo. Efésios 4... Ali no versículo 11 e 12 é esse daí. Um pouquinho antes, que se não me engano é o versículo 10, o 9 e o 10. Do 7 ao 10 mostra isso daí. Isso, que vai falar sobre quando que ele está fazendo referência a um salmo, que ele foi elevado às alturas e deu os dons aos homens. E aí, Paulo faz uma observação. O que significa que ele subiu, senão que ele também desceu às profundezas? Olha, eu vou ler esse versículo porque é bem importante. Capítulo 4 de Efésios, versículo 7 em diante. Certo. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer que ele subiu, senão também que ele havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu e também é o que mesmo que subiu acima de todas as coisas para encher todas as coisas. E aí ele começa a falar sobre a igreja e ele mesmo concedeu dons para... Então, essa citação que você mencionou, muito correta aqui, está aqui na Bíblia. Então, é 4 de Efésios, 8 e 9. Então, ele subiu, nós sabemos, ele foi glorificado, subiu às alturas. Mas por que ele subiu? Porque ele desceu. Desceu até as profundezas da terra. Quer dizer, veio, se humilhou, nós falamos outro dia num programa, né? Como é que é a palavra em grego? Kenosis, né? Exatamente, kenosis, ele se esvaziou. Mas parece-me que ele foi ainda mais. Foi até o Hades, né? E aí pregou os espíritos em prisão. Pois é. Se você perguntar sobre Efésios 4, 7, aí eu vou dizer outras interpretações. Mas hoje a gente vai responder só aqui de 1 Pedro 3,19. Essa interpretação mais literal, outros dizem que seria algo mais figurado, que a morte de Jesus foi um testemunho tanto para as pessoas que estavam vivas, certo, quanto para todos os poderes invisíveis, inclusive aos mortos que já haviam morrido. Sim. Então seria algo assim, não que ele literalmente teria descido e pregado, mas sim que aquilo serviu como testemunho. Isso, uma demonstração. Né? Exatamente. O mais importante é que ele diz que pregou e não que ele deu oportunidade para arrependimento. Exatamente, isso que é importante a gente entender. Porque foi um testemunho, seja um testemunho da morte. E aí, assim, ele ter descido ao Hades traz uma outra complicação, porque Jesus virou pro prisioneiro lá, pro criminoso condenado que realmente havia cometido algum crime e que se arrependeu naquele momento na cruz, ele falou, hoje você estará comigo no paraíso. Então, se ele vai estar no paraíso, como que ele vai estar ao mesmo tempo no Hades? Exatamente. No lugar dos mortos, né, dos condenados. É meio complicado. Então, mas com certeza houve esse testemunho para todo, é um testemunho cósmico, um testemunho universal da vitória de Jesus na cruz. Então, a gente não tem, alguns vão entender que ele realmente desceu ao inferno, mas é complicado você pensar isso se Jesus é santo e se o inferno ou o lugar para onde estão condenados os espíritos, né? E até você vê já existe o inferno é só algo que vai existir depois do juízo com o lago de fogo e enxofre. Ainda tem essa discussão também. Esse é outro detalhe. Mas o fato é que até os espíritos que já foram condenados e estão aguardando o juízo final receberam o testemunho da vitória de Cristo na cruz. E eu acho que essa é a interpretação, que essa é a ideia do texto, certo, professor? A ideia de que há um juiz, que é o nosso Deus, o Pai, e há uma justificação para quem tem fé naquele que o juiz
também aceitou. O Senhor Jesus foi aceito, o sacrifício dele, por isso que ele é a nossa propiciação. O sacrifício dele foi aceito pelo Pai, por isso ele ressuscita e pode nos dar perdão. Essa é a grande bênção, saber que o Senhor Jesus morreu, foi lá, pregou, falando, olha, eu sou vitorioso, e nós aqui vivos podemos, então, nos engajar nessa luta contra o pecado, recebendo o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. E é muito importante a gente entender esse texto, né, professor Itamir, nesse sentido. Porque às vezes a gente quer olhar o texto e tentar encontrar algumas coisas dentro dele que não exatamente seria o propósito daquilo que ele realmente queria dizer. Então, ele está falando primeiro sobre sofrimento. Olha, você que está sofrendo, fica tranquilo porque Cristo também sofreu. Sofreu pelos nossos pecados. Ele está dizendo que ele foi morto no corpo e que a morte dele foi testemunho para todos. E a ressurreição dele foi a autoridade dada por Deus também sobre todos. Por isso que no versículo 22 ele diz, subiu aos céus e está à direita de Deus, e a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Então não existe espírito que não esteja sujeito à autoridade de Jesus. Exatamente. Esse é o texto de 1 Pedro 3, e é importante que você leia para você ter essa convicção de que você crê num Senhor vivo e que você pode pedir perdão para Ele, porque Ele pode te perdoar. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Rapidamente, Judas 6, quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Então vai ter um juízo, né? Todos nós vamos passar. Graças a Deus, você que é salvo não vai entrar nesse juízo de bodes e ovelhas, né? Você já é uma ovelha. Nós vamos enfrentar o tribunal de Cristo, mas os outros enfrentarão um tribunal violento. E aí é que esse pessoal vai se perder eternamente, infelizmente. Agora vamos à pergunta do ouvinte sobre a essência de Deus. Legal. Se a essência de Deus é perdoar, ou melhor, vou até melhorar essa pergunta aqui, que na verdade ela já estava boa, eu que piorei. Se é da essência de Deus perdoar, por que os anjos não têm a possibilidade de arrependimento? Olha, é uma pergunta legal, mas me perdoe, meu querido ouvinte, mas quem perdoa é só Deus, é só o Senhor Jesus Cristo, é só o Espírito Santo. Então, lembrando que o nosso Deus é um Deus trino. Os anjos são realmente exército de Deus. Lembra lá no capítulo 103 do Salmo 103, o exército de Deus deve glorificar, deve agradecer a Deus pelas boas obras. Beleza, então os anjos também são instrumentos. Você lembra que Isaías também teve uma experiência especial, viu os anjos lá diante do Senhor. Mas todos eles, André, e também João, lá no Apocalipse, mostram que os anjos estão sempre adorando, se humilhando, colocando as coroas diante de Deus, do Senhor Jesus. Quer dizer, quem é a autoridade máxima, quem é o poder máximo, é Deus o Pai, Deus o Filho e o Espírito Santo. Então, para perdoar, porque qualquer ofensa que nós fazemos ofensa não só para as pessoas que a gente prejudica, mas nós ofendemos a quem? Aquele que nos criou a sua imagem e semelhança. Nós não fomos criados pelos anjos, nós somos criados por Deus. Então, o pecado ofende a Deus, e por isso os anjos não têm esse poder de perdoar, mas nós podemos, graças a Deus, nos recorrer ao Senhor Jesus, ao Deus Pai, através de Jesus, e temos o perdão. Só Ele que pode perdoar. E nós temos alguns textos que podem ser citados aqui. Então vamos começar com Efésios 4:32. Boa. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Assim como os anjos perdoaram. Não, assim como Deus os perdoou é em Deus, Cristo. Né, que perdoa. Legal. Deus perdoa. Exatamente. 1 João, Isso. capítulo 1, versículos 7 e 9. 7 a 9, certo? Olha só que bênção. Esse texto é maravilhoso. Vamos ler nas duas versões?
Vamos. Eu vou ler na minha versão, você lê a minha ARA, Certo. revista atualizada. E a minha NVI. Tá bom. Se, porém, andarmos na luz, estou lendo 1 João 1,7. Como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós estamos nos enganando. E o 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Muito bonito, né? Muito bonito, nossa. Bom. E é bem categórico, né? Ele pode perdoar mesmo, é ele que perdoa. Mas leia na NVI. Eu ia pedir para o senhor uma licença. Sim, É o seguinte, sim. como a gente está com o tempo apertado, eu já passar para o próximo texto sobre o perdão de Tá Deus. bom, que então, é que é? Lucas 5, 21 a 24. Beleza, então vamos lá. E aí o senhor já deixa o aberto no salmo que o senhor gosta, que é o Salmo 134. Exatamente, vai lá. Então, Lucas 5, 21 a 24 diz: Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. É impressionante. Muito bonito. Quem fez isso foi o Senhor Jesus. Ele é que perdoa os pecados. Qual é o texto que você falou de Salmo que eu gosto? 130, versículo 4. 130. Eu estava no 131, por isso que eu não estava achando. Muito bem, o que nós temos aqui? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Contigo quem? Com os anjos? Com Gabriel? Não. Com Miguel? Não. Com o Senhor Jesus Cristo, com Deus o Pai. Olha só, se observardes, Senhor, eu estou lendo agora 130, versículo 3, as iniquidades, quem subsistirá? Não tem ninguém que subsiste diante dos pecados, mas contigo está o perdão para que te temam. Deus é temido, Deus é respeitado por nós, Deus é aceito por nós, não porque Ele está lá com um caderninho, olhando para a gente aqui, escrevendo isso, esse cara fez isso, fez aquilo. Não, Ele é o Deus que a gente teme, que a gente conversa com Ele, que a gente gosta dEle, porque Ele é um Deus perdoador. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Exatamente. Agora, voltando só um pouquinho para essa questão da pergunta, que os anjos que se rebelaram não têm a possibilidade de arrependimento, Judas 6, que a gente leu recentemente, vai dizer: quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, olha só. Ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais, de acordo com a NVI 2011, estando sob o castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplo. Então, é interessante, professor Itamir, que, na verdade, tanto a esses anjos que se rebelaram... É para cortar. É interessante, professor Itamir, que tanto a esses anjos que se rebelaram, quanto ao pessoal de Sodoma e Gomorra, exatamente. e a qualquer outro que já morreu, foi dada a oportunidade de arrependimento. E eles já fizeram a sua escolha. Então, Deus é um Deus perdoador? Vimos nos textos, com certeza. Agora, Deus é também um Deus justo. Que quando é dada a oportunidade de arrependimento, ele não se arrepende, a pessoa não se arrepende, e o anjo não se arrepende, acabou. Já está definido, né? Ele definiu. Eles já fizeram a escolha deles. Exatamente. E então, professor Itamir, acho que algo interessante aqui, também em Apocalipse, é dito que houve guerra nos céus. Isso. E aí essa guerra lançou Satanás e seus anjos para a terra, e Satanás e seus anjos
estão aqui na Terra bagunçando. Exatamente. Querendo prejudicar a igreja, querendo derrubar a gente, porque ele não quer que o Senhor seja vitorioso. Mas a Bíblia diz em Apocalipse exatamente isso, que ele é o Senhor vitorioso. E ele, na verdade, ele e os seus anjos já fizeram a escolha deles. Por isso que não tem mais chance de arrependimento para eles. Isso então, acabou, game over. Né? Agora é só aguardar a condenação, final. Como está escrito em Judas 6, né? Eles estão presos, aguardando a condenação. O dia do juízo em que vai ser decretada a sua condenação. É forte isso, Muito né? Então, sério. quer dizer que existe a possibilidade de arrependimento, mas essa possibilidade tem um limite. E também, por isso que eu queria citar Isaías, né? Deixe o perverso do seu caminho, volte para Deus. Isaías 53, 54, 5. Agora, vamos lembrar, a possibilidade de arrependimento é para o ser humano. Jesus morreu por nós, homens, não morreu por anjo nenhum. Os anjos fizeram sua escolha lá na terra, lá no céu. Sim. Vou seguir Satanás, ou Lúcifer. Então, foi jogado na terra. Pronto. Os outros não, ficaram. Mas quem perdoa é Jesus, perdoa o ser humano. E nós temos aqui essa oportunidade de pedir perdão para o Senhor Jesus. Porque o ser humano ainda tem a possibilidade de arrependimento. Exatamente. Os anjos não têm mais essa liberdade de escolha. Eles já fizeram a escolha exatamente, deles. Isso mesmo. Isso é muito importante aí sobre estes seres celestiais que estão sob o domínio, sobre a supremacia de Cristo. De Jesus, Cristo que é exatamente. supremo sobre eles também. Eu gosto da figura do pai responsável. Porque o pai responsável, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer para o filho, não faz isso, senão você vai sofrer a disciplina. Não faz isso, senão você vai sofrer a disciplina. Então, ele está dando já a condição. chance. E falando que, olha, se você errar, tem uma disciplina. Agora, o bom pai, quando o filho erra, ele depois descumpre, não, meu filho, vem cá, eu não vou te dar a disciplina. Não, se o filho errou, o que o pai tem que fazer? Ele tem que disciplinar, mas tem que também dizer para ele que eu estou disciplinando pelo erro que você cometeu, mas eu te amo. Isso, mais Essa disciplina. É a ideia. Exatamente. Mais disciplina. Então, Deus é da mesma forma. Deus é como um pai que disciplina seus filhos quando eles erram. Ele Sim. cumpre a disciplina que ele promete. Então, a gente tem que entender dessa forma. Ele prometeu uma disciplina e ele está cumprindo ela. E uma coisa mais legal ainda, André, é que a Bíblia lá no Antigo Testamento falava: a alma que pecar, essa morrerá. E sabe o que aconteceu? Quem morreu não fui eu nem você. Quem morreu foi Jesus Cristo. Então, esse amor de Deus, que você estava falando agora há pouco, foi demonstrado, o amor para conosco, foi demonstrado quando Jesus sofreu a disciplina que nós merecíamos. É impressionante. Agora vamos a outra pergunta. Agora vamos a uma pergunta aqui sobre o livro de Esther, sobre um livro inteiro, professor Itamir. Não é só um versículo, não. Por que o livro de Esther, que não cita o nome de Deus em nenhum momento, foi mantido no cânon? Em primeiro lugar, o que é o cânon? Muito bem. Cânon não é o cano, não, hein? Vamos isso daí. Cânon é uma palavra que significa uma régua, uma medida, tá? Então, em termos de literatura, o que significa cânon? São os livros que a igreja entende que são inspirados. Entende, não, que a Bíblia afirma, que a igreja afirma, reconhece que são livros inspirados. Então, fazem parte do cânon. Uma coisa só para que você já tenha uma ideia, infelizmente, nós temos uma Bíblia, que a gente chama de Bíblia Católica Romana, que ela tem 7 livros a mais no Velho Testamento, ou no Antigo Testamento. Então, nós, evangélicos, entendemos que esses 7 livros não são canônicos, não são inspirados por Deus. São livros válidos, você pode ler, porque eles contam a história,
principalmente daquele tempo lá em que o Senhor parou de falar pelos profetas entre Malaquias e João Batista. E aí, então, nós temos esses livros que chamam-se livros que não são inspirados. Muito bem. Alguns chamariam eles de apócrifos. Isso, apócrifos. Isso, a palavra que eu Os esqueci. católicos chamam de deuterocanônicos. Exatamente. Até porque eles são livros que eles não estão na Taná, que é a Bíblia hebraica, Exatamente. que corresponde ao Antigo Testamento. Exatamente. Não vou dizer Sim. evangélico, mas o Antigo Testamento da Bíblia, que a gente usa, a Bíblia cristã. Que Então, tem 66 livros. 66 Lá, livros, a Bíblia toda. Católica tem 66 mais 7. Pronto, 73. 73. E aí, falamos isso com todo respeito, tá bom? Lógico, todo lógico, respeito lógico. aí a quem é católico, a quem acredita dessa forma. Esses livros aparecem na Septuaginta, mas enfim, se quem quiser um dia perguntar sobre os deuterocanônicos ou pseudepígrafos ou apócrifos, manda a pergunta que a gente explica melhor. Vamos falar sobre Esther. Exatamente. Esther está na Taná, ou seja, no Antigo Testamento e na Bíblia hebraica. Muito bem. Ele é um livro canônico, considerado canônico pelos judeus. Certo. E ele conta a história de uma festa que os judeus celebram até hoje. Tá, mas deixa eu falar uma coisa. Sim. Por que não temos o nome de Deus nesse livro? Porque nós temos um Deus chamado Deus oculto. Isso é, Deus que está se movendo, fazendo as coisas. Eu quero que você conte toda a história. Mas ele não precisa aparecer, mas ele está controlando a história. Ele está cuidando do seu povo de uma maneira toda especial. Conta rapidamente a história de Esther, para o pessoal saber. A história de Esther é muito bonita e ela é cheia de, estou fazendo aspas aqui, ela é cheia de coincidências. Certo. Bem interessante. Em primeiro lugar, ela está contando a história do rei Xerxes, ou Assuero, que foi um rei que reinou na Pérsia, era um rei persa. E já existia ali na capital da Pérsia, na cidadela de Suzã, um lugar que realmente existiu, uma comunidade de judeus. Inclusive, Neemias participava dessa comunidade e era lá que ele serviu o rei. Pronto. E aí, houve um banquete muito grande, e nesse banquete estava o rei Xerxes, e aí ele mandou chamar a rainha Vasti para que ela estava oferecendo um banquete para as mulheres e Xerxes estava com os homens. E aí ele chama, quero que Vasti dance aqui para mim, né? Ele tinha ficado um pouco alegre. Então, quero que a Vasti dance aqui para mim. E a Vasti falou, eu não vou não. Não, o que é isso? Não, não vou não. Vou ficar dançando aí. Exatamente, dançando para ele. E o que acontece, só que naquela época as leis funcionavam de um jeito um pouco diferente. E aí Vasti é destituída do seu cargo de rainha. E aí é feito um concurso. Olha só. Para ser eleita uma nova rainha, escolhida, na verdade, né? Não Uma foi Miss. eleita. Miss. Quase que um Miss, né? Miss Rainha da Pérsia. Já pensou? E entre essas estava uma mulher judia chamada Esther. Isso. Que era sobrinha De um homem judeu, chamado Mordecai ou Mardoqueu. Isso, Mordecai e Mardoqueu. E aí Mordecai, ele inscreve a Esther nesse concurso e Esther ganha. Resumindo bem a história, Esther, uma judia, se torna rainha da Pérsia, Exatamente. se torna esposa do rei Xerxes ou Assuero. Só para a turma saber, tudo isso aí que o André está contando é porque Deus tinha disciplinado o povo, a Babilônia entrou na jogada, acabou com Jerusalém, e aí depois a Babilônia perde para a Pérsia, e agora estamos então nesse tempo da Pérsia com o rei Xerxes, e a partir daí então temos essa história muito linda de Esther. Aí a história vai para um oficial da Pérsia chamado Ramã. Isso. E Amã, ele está passando num lugar e aí todo mundo tem que se curvar diante dele. Só que Mardoqueu, vou chamar ele de Mardoqueu, não se curva. E aí Amã fica com raiva de Mardoqueu e faz um plano para exterminar não apenas Mardoqueu. Todos os judeus. Todos os judeus. Impressionante. O cara não gostava de
É assim, não, por causa dele eu vou matar todos os judeus. Exatamente. E aí ele arma um plano e vai pedir permissão para o rei Xerxes para poder fazer isso, consegue essa permissão. Aí a Esther, como judia, ouve que isso vai acontecer. Exato. E aí ela, então, pede um jejum. Olha só. Por quê? Para quem? Para os judeus. Para os judeus. Que E aí estão lá presos na Babilônia. Mardoqueu vira para ela e fala assim, olha, Esther, você precisa falar com o rei. Ela falou, não, mas se eu falar com o rei sem ter sido chamado, eu posso inclusive ser morta. Uhum. Aí Mardoqueu fala para ela, olha, quem sabe não foi para este propósito para isso que você foi feita rainha. Olha que coincidência. Impressionante. Que coisa, impressionante. Né? Aí mais uma coincidência acontece, porque Mardoqueu havia sido um servo tão leal do rei Xerxes, que ele identificou e dedurou, né, ou melhor, delatou uma conspiração para matar o rei. Exatamente. Só que o rei tinha esquecido disso. E aí um dia ele não estava conseguindo dormir e ele decide, vou ler as crônicas, né? Quero saber o que aconteceu no meu reinado, tal. E aí chegam em Mardoqueu. E aí ele fala, eu quero exaltar Mardoqueu, e pergunta para Amã, o que eu faria com alguém que eu gostaria de honrar? Essa foi muito legal, viu? Aí a Amã fala, você tem que colocar ele num carro, dar um passeio grande, porque a Amã falou, eu acho que ele vai me honrar. Ele está falando comigo. Exato. Aí o rei vai lá e bota, então tá bom, então faz isso com Mardoqueu. Ele tem que pegar o cara que ele mais odiava, coloca no carro, ele tem que estar lá junto, né, se prostrando a Mardoqueu, e ele honra Mardoqueu. Olha que coincidência. Quer dizer, olha as coincidências. O rei não consegue dormir, ouve, honra Mardoqueu. Mardoqueu fala para Esther, quem sabe não foi para isso que você foi feita rainha. Para resumir bem a história, Esther consegue uma audiência com o rei, delata todo o plano de Amã. Amã é condenado à morte e o rei dá oportunidade para os judeus se defenderem daqueles que iam tentar matá-lo, porque ele não podia descumprir uma lei que ele havia promulgado. Então, você não tem o nome de Deus no livro de Esther. Existem algumas teorias do porquê não tem o nome de Deus, mas alguns dizem que não teria sido uma escolha de redação, porque foi feito talvez fora da terra de Israel. Sim. Algo com muitos relatos, que se usa muitos relatos, inclusive de fora de Israel, apesar do livro estar em hebraico. Então, não se dá muito crédito, mas ele é cheio de coincidências, novamente entre aspas, que mostram o agir desse Deus oculto nessa história. Ele está agindo exatamente através de Esther, através de Mardoqueu, para livrar o povo, sempre com esse objetivo de livrar, proteção, né? Livrar o povo dessa morte, que seria uma morte completa ali de todo o povo. Então, talvez a gente pode dizer que o que a gente aprende com Esther é que ainda que Deus muitas vezes não apareça em pessoa ou em sinais miraculosos na história, ele está movendo as peças tudo de acordo com a sua vontade. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu creio exatamente nesse Deus. Espero que você também, meu amigo, creia assim. Você pode até não ver sinais milagrosos, mas saiba que Deus está comandando a sua vida e a minha vida, do André e de toda a nossa rádio transmundial. Diante disso, a gente pode dizer que existe coincidência na nossa vida, professor Itamir? Existem coincidências? Não é coincidência, é a obra de Deus, né? É a maneira de Deus trabalhar de uma maneira especial. E aí, quando a gente vai vendo como ele trabalha, a gente junta um ponto com o outro e tal, fala, nossa, que coisa. Que coisa, porque Deus tem feito essa maravilha. Sem querer, vamos dizer, glória, né? Sim. Mas ele faz coisas especiais para nós. Aquela coisa que a gente já ouviu, né? De pessoas, eu me atrasei, aconteceu um negócio que me atrasou para fazer tal coisa, quando ele vê, tinha acontecido um acidente. Exatamente. 5 minutos antes, bem no lugar que aquela pessoa iria passar. São histórias conhecidas, né? Existem várias coincidências, entre aspas, novamente. E é a mão de Deus. Eu acho que a gente podia dizer, André, pelo menos eu creio de uma maneira mais geral assim, que quando a gente for para a eternidade, a gente vai ver que o Senhor nos livrou de muitas coisas. Os anjos do Senhor estão
a nosso favor. Lembra de Hebreus que fala exatamente isso, que os anjos são servos daqueles que vão crer no Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos muitos anjos por aí nos guardando. E isso, então, é o cuidar de Deus. Não precisa ter o nome de Deus, mas eles estão fazendo a obra de Deus em nosso favor. Então, vamos à pergunta agora a respeito do anticristo. Eita, isso aí é sério, hein, meu? Isso é sério. Anticristo vai ser uma pessoa, todos os crentes vão percebê-lo, vão perceber ele, vão perceber o anticristo. Bom, primeiro vamos por partes, né? Isso. Primeira parte é se ele vai ser uma pessoa ou não, porque existem interpretações de que o anticristo não é uma pessoa, e sim um sistema. Exato. Bom, primeiro vamos definir essa palavra anticristo, que quer dizer o quê? Quer dizer que é alguma coisa ou alguém completamente contra Cristo. Ok. Cristo veio para nos salvar. Cristo veio para nos dar a vida eterna. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. O anticristo, isso é, o espírito do anticristo, ou essa coisa, faz exatamente o contrário, porque ele faz tudo contra aquilo que Cristo fez por nós. Então, vamos dizer, anticristo é tudo aquilo que é contra aquilo que o Senhor Jesus tem feito. Ele vai ser uma pessoa ou vai ser um sistema? Essa é a grande pergunta, né? Agora, o que nós temos na Bíblia, André, são vários textos que mostram que esse anticristo, que na verdade esse espírito contrário ao Senhor, já estava correndo há muito tempo. A palavra anticristo aparece só num lugar na Bíblia, né, professor Itamir? Sim. Que é apenas em 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 18. Isso. O senhor quer ler ou posso ler? Não, lê na NVI. Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Então, interessante. Eu acho que nesse versículo, André, já dá para pegar a ideia de que esse anticristo, na verdade, não é uma pessoa. Poderá ser uma pessoa lá no futuro, quando o Senhor Jesus vier, aí ele vai ser um lutador contra o Senhor. Mas olha que o João está falando. Nós temos vários anticristos. Então, significa o quê? Nós temos o espírito do anticristo atuando em várias pessoas. Que coisa, né? E aí essas pessoas são contrárias ao Senhor Jesus. E então são contrárias a nós que somos cristãos. E a Bíblia dá uma pista para a gente identificar esse anticristo? Então, ela lá em 2 Tessalonicenses fala que ele é o filho do pecado, fala que ele é o homem da iniquidade. Então, é interessante. A identificação é tudo que é contra o Senhor Jesus Cristo. Agora, eu queria ler também 1 João 2 ainda, mas o versículo 21, os versículos 21 a 23. Não, mas começa a ler no 18, vai, porque já tem lê uma tudo, outra então? lição. Lê tudo. Porque eu já li o 18, que fala que... Não, você leu o 22. Vamos lá. Não, li o 18. Tá bom, então vai. Então, vou ler a partir do 20. Pode ser. Mas vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês conhecem a verdade e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo. Que é o versículo 22. Aquele que nega o Pai e o Filho. Exatamente isso. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Então, a pista para a gente identificar o anticristo é aquele que nega que Jesus é o Cristo. Exatamente. E também, né, ele fala sobre discernimento dos espíritos, que a gente tem que discernir, tem lá no a capítulo dica também, 4, né? Que se aquele... todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Exatamente. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. 1 João
4, versículo 3. Então essa ideia de que o anticristo já está no mundo, é exatamente esse espírito, necessariamente não é uma pessoa, esse espírito do anticristo está no mundo, né? Está em todos os lugares. Aonde há um trabalho de Deus, aonde é o trabalho do Senhor Jesus Cristo, vem sempre alguém com esse espírito para ser contrário àquele trabalho, contra aquelas pessoas, porque eles não querem que nós sejamos um exército valente. Porque, olha, André, uma coisa que a gente tem que lembrar, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, nós estamos numa luta e quem está ganhando e quem vai entrar é a igreja que vai entrar lá para pegar a gente do inferno. Então, o que o inferno está fazendo? Lutando anticristo para tentar nos deixar como soldados desatentos, derrotados e tal, para a gente não ganhar essa batalha de ganhar outras pessoas para Cristo. É impressionante, né? Ele não cansa de lutar, Sim. de enfrentar a gente, enfrentar a igreja, enfrentar o próprio Deus, né? Exatamente. Você falou num dos programas atrás, lembrando aquele texto de Pedro, né? Que Satanás é um leão, que está rugindo aí, toda hora está aí querendo pegar a gente, né? Então, todos nós devemos ficar atentos. Tem uma igreja aqui em São Paulo que tem logo no seu templo uma palavra em outra língua. Vigiai. Sim. Você lembra dessa igreja? Uma igreja amiga nossa, a Igreja Batista Alemã de São Paulo, Wahrheit, é a palavra em alemão, que significa vigiar. Vigiai. Então, um grande desafio para nós é mantermos a vigilância para termos, então, uma vida tranquila, porque esse Deus nos protege. Agora, o anticristo, esse espírito do anticristo que já está aí, a dica é quando ele fala uma heresia a respeito do próprio Cristo. Sim. Então, sim. quando ele diz que Cristo não procede de Deus, né, que não ele veio não encarnado, por exemplo, né? que nega o Pai e o Filho, e quando nega a encarnação de Jesus. Exatamente. O grande lance é essa daí. Que não confessa Jesus. Então, por isso que é anticristo. Ele está em oposição a Cristo. Exatamente. Ainda Boa. pode até falar coisas bonitas sobre Deus, pode fazer milagres, mas se nega Jesus, esse espírito não procede de Deus, Exatamente, é espírito do anticristo. isso mesmo. Agora, em 1 João, acho interessante que ele nomeia o anticristo. Tem anticristos, tem o espírito do anticristo e tem o anticristo. Então, apesar de ter esse espírito do anticristo, essa manifestação herética em oposição direta a Cristo, vai existir a encarnação desta oposição, o anticristo, essa pessoa? Então, nessa explicação que eu dei, eu deixei uma pista de que eu entendo que isso deve acontecer. Quando o Senhor Jesus voltar mesmo, e a Bíblia está dizendo vários sinais, né? E um dos sinais é Mateus 24:14, quando tudo, o Evangelho for para todas as pessoas, é a hora do Senhor Jesus vir. Então, ali, nesse momento, André, vai ter essa luta, né? Do Senhor Jesus vindo para reinar, e o anticristo, então, esse espírito do anticristo vai ser uma pessoa lutando contra e querendo colocar, então, o seu exército, vamos dizer assim, entre aspas, né, contra o Senhor Jesus Cristo. Eu creio que vai ter uma pessoa. Agora, realmente, como você falou no começo, nós temos possibilidade, temos gente crente, séria, que estuda a Bíblia, que entende que é o sistema, um sistema, né, um sistema político, um sistema religioso, que vai ser contra o Senhor Jesus Cristo. Então, nós podemos ter isso daí, sim. A gente tem algumas dicas da Bíblia a respeito dessa pessoa. Então, uma dessas dicas importantes está lá em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 12. Não vai dar para ler o texto inteiro, que fala do homem... da iniquidade. Da iniquidade, homem do pecado. Exatamente, isso mesmo. E ele nomeia um homem Exatamente. do pecado que vai... Uma pessoa, né? É uma pessoa que vai procurar enganar e poderia até enganar os escolhidos, diz em outro trecho
da Bíblia. Isso. Tem o sermão profético de Jesus, que Lá a gente em Mateus tem lá. 24, Mateus exatamente. 24, Lucas 21 também, E Marcos 13. Marcos 13. Isso. Mas é interessante que em Lucas a gente tem aqui algumas questões aqui do sermão profético que ele fala sobre a volta dele, ele vai dizer bem claramente, e até tem aquela expressão, o abominável da desolação, certo? E aí esse sacrilégio terrível e que é feito referência no sermão profético de Jesus, inclusive ao que Daniel havia falado, Exatamente. que era um sacrilégio realizado no templo e que seria um sinal Isso. daquele governante que se coloca em oposição Ao Cristo. Exatamente. Então, e aí depois em Apocalipse 13 também aparece a besta, e na verdade aparecem duas bestas. A besta que vem do mar. E da terra e do mar. Isso, da terra e do mar. E aí depois é identificado a besta que vem do mar. Ela seria essa pessoa do anticristo, não é usado esse termo em Apocalipse, mas a besta que vem da terra é identificado como o falso profeta, porque ele aponta para o anticristo e manda que todos adorem. Exatamente. Aponta para a besta do mar e manda que todos adorem a besta do mar. Então, o anticristo é todo aquele que se coloca em oposição a Cristo. E virá um anticristo encarnado, de acordo com aquilo que a gente entende por esses textos bíblicos, porque é nomeado, dito, uma pessoa, um homem, aquele que vem, que vai se colocar realmente em oposição a Cristo, exigir adoração a si mesmo. Exatamente, isso mesmo. E uma doutrina que se autoglorifica, deixando Cristo de lado. Exatamente. Complicado, né? Muito sério. Então, a gente percebe que estamos caminhando para o fim, mas temos que lembrar que esse fim vai ser um fim realmente espetacular. Porque... Mas quem é crente vai ficar com Cristo até o fim. Sim, não tem dúvida. Nós temos segurança nisso. Mas a vitória acontece quando temos uma luta. Então, o Senhor Jesus vai derrubar. É interessante que naquela passagem que você leu de Tessalonicenses, o Senhor Jesus vai soprar com o sopro da sua boca, esse anticristo vai para o beleléu. Muito bom. O Senhor Jesus é muito grande, né? Amém. Muito bom. E então, por causa disso, a gente convida você a continuar com a gente, a mandar a sua pergunta. Você que acompanha esse vídeo até o final, aproveita para dar a curtida, né? Colocar e dar o joinha, para também clicar no sininho, se inscrever, claro, compartilhar este vídeo, ajudar a gente com um comentário, nem que seja para falar muito bom, ou também falar, olha, poderia melhorar isso, aquilo. A gente aceita a crítica também. Agora você pode mandar sua pergunta no comentário, você pode mandar sua pergunta no WhatsApp, 11 974 181 456. Você pode mandar a pergunta no e-mail, ouvinte@rtmbrasil.org.br, e nos seguir nas nossas redes sociais, também mandar pergunta por lá, no nosso Facebook, no nosso Instagram, tem o TikTok, tem o Twitter. RTM Brasil, você encontra a gente. Muita coisa, muita coisa. E para nós é um privilégio. Se você fizer isso, você vai estar nos ajudando a construir, né, a fazer esse programa. Entendendo a Bíblia é um programa de resposta às suas perguntas. Mas você tem que perguntar. É isso aí. Muito obrigado, até a próxima e que Deus te abençoe. Amém. Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves, André Castilho e Renata Burjato. Uma realização transmundial.